Oi, segundo ano! A gente está aqui para mais uma videoaula de ciências. A gente vai falar mais um pouquinho sobre as atividades finais. Mas antes da gente começar as atividades finais, a tia vai colocar um vídeo bem legal falando sobre o quê? Cadeia alimentar. Preste bastante atenção para você poder responder todos os exercícios com facilidade, tá bom? Cadeia alimentar. O sol nasce para todos. É uma frase bem verdadeira. Todos os dias ele está lá no céu, brilhando e nos aquecendo. Mas para as plantas ele também representa a produção de seu alimento, já que elas produzem sua alimentação por meio da luz que recebem do sol. O alimento produzido é transformado em energia para a planta, e a parte dessa energia se perde para o ambiente na forma de calor. Como as plantas produzem seu próprio alimento, são chamadas de produtores. Quando um animal se alimenta de uma planta, ele, além de ser um herbívoro ou onívoro, alimenta-se de plantas e animais, é chamado também de consumidor primário. Assim como na planta, o alimento que o animal consome se transforma em energia em seu corpo, e parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. Se um ser vivo se alimentar de um consumidor primário, será considerado carnívoro, ou será considerado um onívoro se ele também comer plantas. Além disso, aquele que come um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Ao final da cadeia estão os seres decompositores, que são seres capazes de se alimentar dos seres que morreram ou de parte deles. Os decompositores devolvem para o ambiente os materiais que retiraram desses seres. É exatamente a continuidade dessa cadeia alimentar que garante a sobrevivência dos seres vivos na natureza ao longo do tempo. Agora, a gente vai realizar as atividades finais. Na questão número 7 da página 362, está falando assim: apesar das condições em um deserto serem bem difíceis para o crescimento de plantas, algumas espécies têm características especiais que permitem que cresçam e sobrevivam bem nesse ambiente. Por que você acha que as condições em um deserto são difíceis para o crescimento das plantas? Pensa aí, né? A gente falou muito sobre isso, né? Sobre o clima do deserto, o calor muito forte. A planta precisa o quê? Ela precisa reservar bastante água, né? E para aguentar, né, a quentura, né? E por ser seco, a areia, então ela precisa ter as características para se manter nesse clima. 8. Cite algumas características dos cactos que permitem que eles sobrevivam no deserto. A arte acabou de falar, né? Os cactos, eles armazenam águas, né? A água no caule, né? E as folhas são espinhos, né? O que diminui a perda de água pela transpiração. Então, por isso que o cacto, ele aguenta, ele é resistente ao clima do deserto. Na questão 9, escreva V para verdadeiro e F para falso. Você vai ler, prestar atenção em tudo que a gente já falou e vai ver se está certa ou se está errada. Se tiver correto, verdadeiro. Se tiver errado, falso. Na questão 10, explique com suas palavras o que é uma cadeia alimentar. Vocês assistiram um vídeo, viram que é uma cadeia alimentar, né? É quando inicia com um vegetal e nós temos os consumidores primários, os secundários, terciários e os quaternários. E assim por em diante. Nós sabemos que a cadeia alimentar começa pelo produtor e depois vem os consumidores, né? São os animais que se alimentam uns dos outros, né? São plantas que dependem deles e eles dependem dessas plantas, né? Então, explique com as suas palavras.
Na página 363, você vai fazer um desenho mostrando uma cadeia alimentar. Então, preste atenção, você tem que começar pelo produtor, que é o vegetal, e depois pelos que se alimentam desse vegetal, os que se alimentam do produtor, do consumidor primário, depois o secundário. Então, siga, né, toda a regra da cadeia alimentar. Na questão número 12, do que você mais gostou nesse capítulo ou o que mais te surpreendeu? Por quê? Então, pense tudo que a gente aprendeu, o que você mais gostou e o que você não sabia que você gostou de aprender, tá bom? E termine com o nosso relembrando. Complete com tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Sobre os animais e as plantas dos polos da terra, do deserto, sobre a cadeia alimentar, sobre a floresta tropical, tá bom? Preste bastante atenção em tudo que a gente realizou. Faça com capricho todas as atividades do cronograma, tá bom? Eu espero vocês na live, tá bom? Beijos e tchau, tchau.